respondeu a 13ª pergunta, cara. Eu tinha fazer justamente essa pergunta. Se você já tinha pensado em largar o cinto alguma vez e o porquê, acabou respondendo. É bom que nos facilitou, nos ajudou. Vai, falar. Ó, teu professor de jiu-jitsu mandou, ó. Tô aqui assistindo, hein, na live. Fábio Pita. Isso. Meu preta. Tô voltando, Verônica hein? Santana de Souza disse assim: comecei a estudar IFA depois que o Léo me apresentou esse assunto. E olha aqui que legal, né? Léo, Léo ele. É bem legal. O Leandro, ele veio a IFA há pouco tempo, né? Você fez um jogo, depois tu saiu com um quebra-cabeça desmontado na sua cabeça, que tu foi indo para casa e passou uma semana montando peça a peça para entender, e foi muito bacana. Aí vem a pergunta, Leandro. Vamos lá. Babá, o que o senhor tirou para levar na vida, vivendo essa experiência de chegar no outro plano e ter o privilégio de retornar de tão distante? Essa é a pergunta de Michele Gomes. Já brincou de tão distante, né? Bom, o que eu tirei disso tudo, tá? É saber quem é o Leandro e saber que eu tenho um propósito aqui. Não um propósito para me envaidecer. Eu tenho espiritualidade tal, eu tenho orixá tal. Não. É saber, como eu falei antes, que eu sou útil e, acima de tudo, algo que infelizmente está faltando muito hoje em dia. Falta humanidade na humanidade, sabe? Então, essa experiência do quase morte mostrou para mim, tá, o que eu posso fazer melhor. Eu posso ser uma pessoa melhor e proporcionar que as pessoas também tenham essa consciência, que até o meu papel aqui hoje é justamente isso. Não levar o Leandro como exemplo, mas fazer as pessoas analisarem e pensar o quanto tempo que elas perdem em 1 minuto que ela está reclamando da vida, poderia ser 1 minuto que ela estaria fazendo o que nós temos o poder na mão, o poder da mudança. Cada um de nós temos o poder de mudar. Só depende de nós mesmos. Verdade. A iniciação no candomblé não limitou esse lado espiritual do senhor em vivência com espíritos desencarnados? Mesmo o candomblé tendo uma certa, aspas, restrição a esse lado? Essa é a pergunta de Daniela Fabiana. Não, Daniela. Pior que não, pelo contrário, eu percebi que até aprimorou um pouco. Foi aprimorando. Por quê? Acontecia que mesmo quando eu estava recolhido, tá, pessoas apareciam e depois eu não via nada. Infelizmente, pessoas que participavam de algumas coisas minhas que vieram a falecer, e depois eu tive contato. E realmente, assim, o candomblé não limitou isso. Resumidamente, ele só aprimorou, porque espiritualmente ele elevou um pouco a minha cabeça, me fez entender. Se felicidade, Leandro, fosse todo o dinheiro do mundo, fosse ouro, o que tu comprava que tem na sua conta bancária hoje, 48 anos, cara? Se felicidade fosse ouro, fosse dinheiro, já dava para comprar uma casa, um Porsche? Não, ainda não. Mas eu digo sem querer fazer média com os senhores, mas eu acho que se eu tivesse hoje um dinheiro. A pergunta foi: se a sua felicidade, se você transformar em dinheiro, o que você faria com ele? Minha felicidade fosse em dinheiro? A quantidade da sua felicidade se transformar na quantidade em dinheiro, o que você compraria hoje? Eu tenho uma ideia assim fixa. São tantas coisas que eu gostaria. Não tenho algo assim. Daria para comprar uma bala Juquinha, uma casa. Quão feliz você já foi? Hoje? Se considera um homem feliz? Me considero. Me considero por diversas coisas. No lado espiritual, e como eu falei, né? No lado espiritual, no lado pessoal,
Por quê? Eu falo do lado pessoal, porque eu não acredito nessa questão de eu quero uma pessoa para que venha me completar. Nós já somos completos. Você tem que ter uma pessoa para complementar o que você tem de melhor. E aí, cara? Tu que botou o pezinho do lado de lá, acredita em céu e inferno? Não. Eu acredito que o céu e o inferno, quem escolhe para viver, somos nós, com as nossas atitudes. Se você for uma pessoa ruim, aí entra a lei do retorno, que é universal, independente de religião ou credo. Se você for uma pessoa ruim, você vai viver no seu inferno, você vai viver com seus demônios internos. Se você for uma pessoa boa, por mais que tenha ingratidão do ser humano, você vai atrair para você coisas boas, principalmente a paz de saber que você ajudou alguém. A gente vai passar por uma parte boa agora. A gente queria saber de você quem é o seu melhor amigo ou quem são seus melhores amigos e mentores espirituais. Fala um pouquinho dessas pessoas, desses seres pra gente. Conta aquela história, como começou. Fácil de dizer. Eu ressalto 3, né? Seu perna branca, acima de tudo. Pode ser na cabeça até de um abião. Eu boto minha cabeça no chão. Meu pai Bara. Amo o meu santo, o Senhor do impossível, sabe? E o meu amigo, desde os meus 14 anos, se chama Senhor Marinheiro Zé do Cais. Sabe? Esse aí, para mim, é aquele que me toma conta e que eu presto conta. É aquele que, quando eu vou dar consulta para alguém, quando ele está me pegando, como se fosse 2 consciências numa só, antes dele me apagar, eu escuto o esporro, eu escuto o conselho, é aquele que vai na minha casa. E a minha casa, eu agradeço a ele, porque quem me deu a casa que eu moro hoje foi ele. Olha, bom, queria deixar um pouquinho claro para todos vocês. Tá aí com a câmera pra mim. Tá na aberta. Só esperar o amigo passar com a moto ali que ele tá atrapalhando. Eu vou mandar processar. Bom, queria dizer para vocês o seguinte: tanto o Márcio quanto eu e o Flávio, nós já começamos, inclusive, a escrever um livro onde terão diversas histórias dessas entidades benignas, dos Egun Xebós, Oni Xebós, que narram, que falam. Passou. Mas antes ele quis fazer uma gracinha, mas tudo bem. Que falam a respeito de quem eles foram, de onde viveram e do que eles se propõem. Isso pelo ponto de vista de ótica de diversas pessoas. E Leandro já está escrevendo, então não roubem nossa ideia, hein? Tá gravado aí com data, com hora, com tudo. Sim. Leandro, eu queria saber de você se algum desses senhores te falou quem ele era, como viveu, contou um pouco da própria história. Sim, sou maneiro Zé do Cais mesmo. Fala um pouquinho então, se puder falar, lógico. Sim, claro. Não, até mesmo porque é uma história que ele já contou para algumas pessoas que quem me conhece sabe, né? Inclusive a minha vizinha Adriana tá vendo, ela gosta dessa história, que ele em vida, ele foi um estivador, um homem de 35 anos, né? E que ele, infelizmente, ele morreu, que ele era a pessoa errada que estava na hora errada, né? Tanto é que ele, contando a história dele, as pessoas dizem que ele odeia traição, porque ele morreu por causa de uma traição de um amigo que ele foi acudir esse amigo e chegou lá na hora, estava armado para ele morreu. E o interessante, né, dele, ele contando essa história, que quando ele tomou as facadas, que ele morreu a facada, ele foi socorrido por um espírito, um Exu, chamado Pinga-Fogo. Eita. Ele contando a história dele. É difícil de ver Pinga-Fogo hoje, eu conheci, hein? Ele falou que ele foi acudido por esse homem, né, que, como se, assim, guiasse ele na passagem, né?
E um fato também muito interessante e engraçado até, que sempre quando eu estou incorporado com ele, se estiver perto, sempre um cachorro para do lado dele. Aí uma vez perguntaram, né, que achava interessante, e ele falou que é porque em vida ele tinha uma cadela que ficava com ele no carro do Porto, chamada Estrela. E ele conta várias histórias dele. Inclusive, uma das coisas que ele sempre fala é o seguinte: o dia que vocês quiserem ver seu Leandro virado de Exu, seu Leandro vai estar com seu Embaré. O dia que vocês quiserem ver seu Leandro virado com Egum, aí sou eu. Porque ele fala que ele é o Egum batizado. E que depois que eu fizer a passagem, ele fala que ele não pega outra cabeça. Muito interessante. A gente vai até te convidar a dar a sua contribuição para esse livro, viu, Leandro? Bom, Leandro, agora chegou uma parte que a gente gosta bastante aqui no nosso podcast, que é justamente a parte das cantigas, cara. E pelo que eu vi, você vira com 3 entidades: Tranca-Rua de Imbaré, o Caboclo, é o Boiadeiro... Seu Boiadeiro da Campina. Seu Boiadeiro da Campina. E esse senhor que é o Marujo, seu marinheiro. Maneiro, Zé do Cais. do Cais.